Boa noite, Igreja de Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador seja com todos nós. Vamos iniciar a mensagem de hoje com uma pergunta que parece simples, mas não necessariamente é. O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você pode responder inicialmente a Evangelho são boas novas. Na verdade, Evangelho não são boas novas. Boas novas é a tradução do que significa Evangelho, na língua portuguesa. Você pode dizer também que são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Não é isso que a gente quer saber. Os 4 primeiros livros contêm a mensagem do Evangelho. Então, o que é o Evangelho? Você pode dizer também que são os ensinamentos de Jesus Cristo. Tecnicamente está certo. São os ensinamentos de Jesus. Mas quais são esses ensinamentos? Essa é a questão. Antes da gente responder essa pergunta, vamos avançar um pouco e vamos ler aqui, vamos acompanhar o livro de Gálatas a partir do capítulo 1, do versículo 1. A palavra de Deus nos diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, irmãos, Paulo está alertando a igreja da Galácia aqui para os perigos da distorção do evangelho, do ensino do falso evangelho. E notem aqui que Paulo ele se admira não por haverem no meio da igreja da Galácia, que fica onde hoje é a atual Turquia, que houvessem ali pessoas distorcendo o evangelho. Isso logo no início da igreja cristã, aqui quando Paulo fazia a pregação da palavra, fazia a conversão, era usado para a conversão das pessoas, já haviam pessoas que distorciam o evangelho. O que Paulo se espanta é que as pessoas, logo após terem aprendido o evangelho, já estavam mudando para um evangelho que não era a verdade, para um evangelho falso, para um evangelho distorcido. E quando a gente lê aqui o livro de Gálatas, a gente acompanha a carta de Gálatas, a gente acompanha que o que era esse falso ensinamento? Na verdade, haviam os judeus recém-convertidos ao cristianismo e que estavam tentando convencer ali os cristãos da Galácia de que era necessário eles seguirem o que estava previsto no Antigo Testamento. Ou seja, era necessário que os homens se circuncidassem, era necessário que eles fizessem sacrifícios, era necessário que eles sacrifícios para perdão de pecados, era necessário que eles observassem uma série de festas e tradições judaicas que não era necessário. Jesus Cristo já havia vindo e libertado o mundo da antiga lei, do Antigo Testamento. Mas eles continuam ensinando essas práticas para os cristãos recém-convertidos. E notem aqui que a distorção do evangelho nesse caso aqui não foi nem dizer que o evangelho em si era falso, que Jesus Cristo trouxe uma mensagem falsa. A distorção aqui foi muito mais sutil e talvez até muito mais covarde, que foi a inserção de novas regras que não haviam sido exigidas por Jesus Cristo. Então, Paulo fica espantado com a rapidez com que as pessoas mudam do evangelho verdadeiro para um evangelho que não foi ensinado. Tanto que ele acrescenta aqui que se viesse um anjo, ainda que se viesse um anjo e falasse o evangelho que não era, que era diferente do anunciado por Jesus, que até esse anjo fosse amaldiçoado. Então a grande questão meu irmão, se você não sabe o que é o evangelho, como que você vai saber
que o que está sendo dito para você, que o que você tem acompanhado, lido, seja na internet, seja nas pregações, é verdade ou não, se você não sabe o que é o Evangelho. Então, o que é o Evangelho? A gente começa a ter uma noção do que é isso a partir de João, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 13. Vamos acompanhar. A palavra de Deus nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, de Jesus Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí, a partir do versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele veio, estava no princípio com Deus, o mundo foi criado por Jesus Cristo, por Deus, para Jesus Cristo e por intermédio de Jesus Cristo. E a palavra diz que ele veio para o que era seu, ou seja, Jesus Cristo veio pregar a palavra, inicialmente, a conversão para os judeus. Mas os judeus não receberam Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele estende a palavra, estende a salvação para todo mundo, para toda a humanidade, de acordo com a vontade de Deus. E quem aceita essa mensagem, esse ensinamento de Jesus Cristo, tem o poder, tem o direito de ser chamado filho de Deus. Vamos mais além aqui e vamos acompanhar a partir do capítulo 3, também, do Evangelho de João, na conversa que Jesus Cristo tem com Nicodemos. Havia, a partir do versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou seja, uma pessoa de alta graduação entre os sacerdotes. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, o que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui? Que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é do Espírito. O que é nascer do Espírito? É aceitar a vontade de Jesus Cristo. E como você nasce de novo? Você nasce de novo no ritual do batismo. No ritual do batismo, como nós vamos ver aqui também no livro de Romanos, você morre, quando você submerge na água, você morre para a vida de pecado, e quando você emerge, você ressurge, você tem uma ressurreição para uma nova vida. Então você morre e nasce novamente, é o que Jesus está dizendo aqui em linhas gerais para Nicodemos. Ainda também em Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 14, vamos acompanhar aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, o que nós dissemos, quando você submerge na água, no ritual correto do batismo, que não é por aspersão, é por imersão, você morre para o pecado.
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, ou seja, nesse momento você emerge da água, você emerge em uma vida nova, você ressurge para uma vida nova. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, no ritual do batismo, cremos que com Ele também viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ou seja, uma vez que nós ressuscitamos através do batismo, a morte espiritual já não tem mais domínio sobre nós. Nós já não somos mais escravos do pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, temos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Assim também vós, versículo 11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, irmãos, o que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei, no caso aqui, está sobre as regras do Antigo Testamento. Afinal de contas, o que são as boas novas? O que é o Evangelho? Jesus Cristo nos diz que, uma vez estando debaixo das regras do Antigo Testamento, eu, Jesus Cristo, cumpro todas as exigências do Antigo Testamento. E a partir de agora está válido o Novo Testamento. Vamos entender um pouco. No Antigo Testamento, como nós acompanhamos nos vários livros do Antigo Testamento, para que houvesse perdão de pecados, para que Deus perdoasse os pecados da nação de Israel, era necessário que houvesse derramamento de sangue. Por isso sempre tinha sacrifício de bodes, sacrifício de bois, sacrifício de pombas. O quê? Para que houvesse o pecado, tinha que ter derramamento de sangue. Deus faz a primeira aliança, com Abraão, e promete a Abraão que ele vai abençoar todas as nações da terra. E essa primeira aliança, ela atende ao propósito inicial de Deus. Nós temos o desenvolvimento da nação de Israel. A nação de Israel floresce, cresce, mas essa primeira aliança ela tem um alcance limitado. É um alcance apenas com a nação de Israel e um alcance limitado, porque, como ensina Hebreus também, é impossível que o sangue de bodes perdoe pecados. E os profetas, então, começam a anunciar, principalmente Isaías, Jeremias, começam a anunciar a vinda de um Salvador através do qual toda a humanidade ia ser remida, todos aqueles da humanidade que crescem seriam perdoados. Esse Salvador é Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo, a boa nova, o Evangelho, é Jesus Cristo. É a mensagem de Jesus Cristo, principalmente. Qual mensagem é essa? Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos agora debaixo da graça. Por que graça? Porque literalmente, de graça mesmo, a salvação veio de graça para todo aquele que crê e permanece fiel até o fim. E Evangelho também é batismo. Como você obedece o Evangelho, a mensagem de Deus? Crendo em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você se batiza. Você batiza e permanece fiel até o fim. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cumpra esses dois mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e você vai cumprir o Evangelho de Jesus também. O Evangelho anunciado por Jesus. Porque a palavra nos diz que o amor cobre multidão de pecados.
Então, irmãos, Evangelho, né, é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Jesus Cristo, que já vinha sendo anunciado, né, pelos profetas no Antigo Testamento, surge e a partir de agora ele diz: eu sou filho de Deus, eu vim para a salvação da humanidade, para a salvação de todo aquele que crê. E assim como Jesus Cristo morreu na cruz para os nossos pecados, que nós também possamos morrer para a nossa vida de pecado e ressurgir para uma vida nova. E isso é através do batismo. Então, o Evangelho, basicamente, irmãos, é isso. É crer em Jesus, no sepultamento e ressurreição de Jesus como uma forma de salvação. E o que só é possível através do batismo consciente, adulto e voluntário, como ensinado na Bíblia. E hoje em dia, como esse Evangelho é distorcido? O Evangelho, atualmente, é distorcido de várias formas. Né? A primeira delas é dizendo que é necessário você sofrer para ser salvo. Não. Cristão, uma vida cristã, você tem que sofrer. Não necessariamente. O sofrimento é uma consequência de estarmos neste mundo. Neste mundo haverá aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Não é necessariamente obrigado a sofrer. E também o Evangelho também é distorcido através do ensino oposto, que diz: se você tem problemas, se você sofre, é porque você não tem fé o suficiente. Também não é verdade. E o sofrimento, como nós dissemos, é uma condição de estar nesse mundo. Todos vamos passar por dificuldades, todos vamos passar por tribulações. Se você está sofrendo, pode ser simplesmente uma aprovação de Deus na sua vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você passa por dificuldade, passa por tribulação, também não quer dizer que é falta de fé. Também não quer dizer que você não está seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Uma terceira forma, que é usada muito comum para distorcer também o Evangelho, que é dizendo que você precisa apresentar a oferta, precisa apresentar o dízimo, e porque por causa disso você vai ser abençoado, a sua riqueza vai ser multiplicada. Também não é verdade. Deus não barganha com a humanidade. Você também não faz barganha com Deus. A oferta é simplesmente para que a igreja tenha condição de fazer o trabalho dela na terra, de espalhar a mensagem e também ajudar, né, as pessoas que precisam. Esse é o motivo da oferta. Ajudar principalmente os santos, ou seja, ajudar a própria igreja, os membros da própria igreja. É para isso a oferta. Não quer dizer que se você ofertar, você vai receber 100 vezes mais. A gente não está falando de investimento, não está falando de banco, não está falando de aplicações financeiras. Não é isso. Quarta distorção também, dizendo que é necessário receber o Espírito Santo, e se você receber o Espírito Santo, você vai receber os poderes do Espírito Santo. Também não é verdade. Então, nós temos aqui todo o Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que o poder do Espírito Santo era recebido pelos apóstolos para que eles pudessem gerar poder de convencimento nas pessoas. Uma vez gerado esse poder de convencimento, não é necessário mais os poderes do Espírito Santo. Nós temos que ter uma vida de acordo com o Evangelho de Jesus, com a Boa Nova de Jesus, mas poder do Espírito Santo era para os apóstolos. Uma outra forma também, que a palavra também é distorcida, que é dizendo que você precisa orar, né, para qualquer outro que não seja Jesus Cristo, que não seja Deus, né, em nome de Jesus. Aliás, nós temos, né, em dois exemplos importantes no próprio livro de Atos, dizendo que Jesus Cristo é o foco das nossas orações, que Deus é o foco de nossas orações. Acompanhe comigo, né, no livro de Atos, no capítulo 3, nós temos o exemplo, né, daquele mendigo que era colocado frequentemente no templo de Jerusalém para pedir esmolas. E aí Pedro e João passam por ele e o mendigo pede esmola. Aí Pedro diz para ele: olha para mim. Aí o mendigo olha na expectativa de receber alguma esmola e Pedro basicamente, né, fala com ele aqui: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Ou seja, o mendigo anda, realmente fica curado, eles levantam o mendigo,
as pernas do mendigo se firmam e ele passa a comemorar, né, no templo essa cura milagrosa que ele teve. E aí nós temos aqui depois, né, que as pessoas, os israelitas, eles se espantam, eles passam, então Pedro, né, passa a falar de Jesus, Pedro e João passam a falar de Jesus para as pessoas. E aí nós temos que a liderança, né, do israelita, né, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, eles passam a questionar, né, Pedro e João sobre o porquê que eles estavam ensinando sobre Jesus Cristo. E aí, no capítulo 4 de Atos, versículos 10 a 12, a palavra nos diz, Atos 4, 10 a 12. Diz a palavra, Pedro dizendo para todas as pessoas, inclusive para os líderes religiosos e para os guardas, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós, ou seja, o mendigo. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a salvação é por Jesus Cristo, única e exclusivamente. Inclusive a própria cura do mendigo foi por intermédio do nome de Jesus Cristo. Ponto final. Nós temos também, né, o exemplo de Cornélio também no livro de Atos, que é o nosso segundo exemplo. Quando Pedro, por intermédio, por ordem do Espírito Santo, vai anunciar o Evangelho para Cornélio e para a família dele, quando Pedro chega na casa de Cornélio, a primeira coisa que Cornélio faz é se ajoelhar perante Pedro. O que é que Pedro responde para Cornélio? Levanta-te, que eu também sou homem. Ou seja, não se ajoelhe diante de mim. Eu sou homem igual a você. Então, irmãos, a nossa salvação depende única e exclusivamente de Jesus Cristo. O Evangelho é adorar e obedecer única e somente Jesus Cristo. Vamos orar como o próprio Jesus Cristo ensina. Nós oramos para Deus em nome de Jesus. Encerramos nossas orações em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos ter cuidado, vamos ler a Bíblia todos os dias, não vamos confiar apenas no que o Rodrigo está falando com vocês, o que o Dionísio está falando com vocês, o que o Anderson está falando com vocês. Não vamos confiar apenas no que qualquer pessoa diz, vamos ler a Bíblia, vamos conhecer o verdadeiro Evangelho, a mensagem de Jesus. Vamos conhecer a mensagem de Jesus Cristo para que nós saibamos por nós mesmos quando o Evangelho está sendo distorcido ou não, para que não aconteça conosco igual aconteceu com a igreja da Galácia, para que Paulo ou qualquer pessoa, que Jesus Cristo, não tenha que se espantar de nós, que nós estamos saindo do verdadeiro Evangelho para o Evangelho falso. Vamos ler e vamos conhecer por nós mesmos. Eu sempre venho anunciando, falando nas minhas mensagens, encorajando a igreja a ler a palavra de Deus. Que Jesus Cristo abençoe a todos nós, que Deus abençoe nossa semana e que nós tenhamos a convicção de que a salvação só pode vir por intermédio de Jesus Cristo e que a mensagem do Evangelho esteja bem clara para cada um de nós. Vamos falar com o Pai. Santíssimo Deus e amado Pai, Deus eterno e misericordioso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloco diante do Senhor, Pai, a vossa Igreja do Cristo do Bairro Nacional e todos aqueles que estão acompanhando o nosso culto, Pai. Que o Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas, todas as pessoas que aqui estão acompanhando, ainda que não presencialmente, em razão externa à nossa vontade, mas que o Senhor abençoe a todos nós. Que o Senhor coloque no coração daqueles convertidos a certeza de que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, e que o Senhor encoraje as demais pessoas
que ainda não se entregaram plenamente ao Senhor, a conhecer verdadeiramente o Evangelho, a reconhecer que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador e a participar de um batismo, a fazer um batismo voluntário, um batismo consciente, um batismo ciente de que é necessário abandonar a vida de pecado e aceitar Jesus Cristo. Por isso nós oramos e agradecemos, Pai, ao Senhor, e também que o Senhor abençoe nossa semana, que o Senhor nos ajude a suportar as aflições deste mundo, que o Senhor nos ajude a passar pelas nossas dificuldades físicas, as nossas dificuldades financeiras, dificuldades materiais, dificuldades de relacionamento entre a família. Retira de nós tudo que não provém do Senhor, meu Pai. Fortaleça-nos diante deste mundo que quer nos destruir, que quer nos derrubar. E que todos que estão nos acompanhando, Pai, por intermédio, através deste culto, tenham a certeza absoluta de que a Igreja do Senhor encontra-se à disposição para ajudá-los, onde quer que seja, para orar por eles, para ajudá-los materialmente, para abençoá-los, e que assim seja, Pai. Por isso nós oramos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos vocês.